Você acabou de perder um ente querido e diante de tanta dor e emoção, você pensa, vou ter que encarar a burocracia de um inventário judicial para partilhar os bens que ele deixou. E você pensa, realmente é preciso propor um inventário judicial? Será que vai ter que perdurar por mais de 5, 10, 20 anos, como existe inventários que transcorrem há tanto tempo e não chegam a um resultado eficiente? A questão é o seguinte, que existem duas modalidades de inventário: o inventário judicial e o inventário extrajudicial. O inventário extrajudicial é um inventário rápido, dependendo da quantidade de bens de herdeiros, entre 2 a 3, 4 meses no máximo, esse inventário é finalizado. Porém, existem alguns requisitos necessários para conseguir chegar à, à efetividade da partilha de bens. Primeiro, os herdeiros, incluindo a meieira, se houver, têm que estar de acordo na partilha de bens. O falecido, um exemplo, Luiz, ele deixou 10 casas, são 5 herdeiros, 2 casas para cada herdeiro. Mas um olhar mais detalhado é preciso analisar os bens, saber o valor dos bens, qual o quinhão para cada um correspondente. Mas vamos imaginar que todos os imóveis, os 10, custa 100 mil reais. Então, cada herdeiro ficará com 2 imóveis. A partir disso, primeiro, os herdeiros têm que estar de acordo com a partilha de bens. Segundo, não pode ter menor de idade ou incapaz, porque tendo essa característica, sendo menor ou incapaz, o processo ele deverá tramitar de forma judicial e com a intervenção também do MP por envolver interesse de incapaz ou menor de idade. Então, não havendo menor de idade ou é, incapaz no processo, no procedimento procedimento extrajudicial do inventário, é feito uma lavratura da ata de partilha. Tem que ser pago o imposto causa morte e doação, que, por exemplo, no estado de Pernambuco, equivale aí a 2% do valor do que vai ser partilhado entre os herdeiros. Por quê? Vamos imaginar que existe uma meeira. Meeira, ela tem direito a metade dos bens. Na verdade, nem é direito. Ela é dona de metade dos bens. Então, a outra metade vai ser tributado em 2%. No estado de Pernambuco, se você passa 60 dias e não dá entrada no inventário, judicial ou extrajudicial, vai incorrer numa multa de 15% sobre o valor do imposto. Percebe aí que quanto mais demorar, mais onera os herdeiros. Então, vamos imaginar você com o seu advogado, especialista em inventário, entra com a petição informando ao tabelião que todos são maiores, capazes, concordam com o valor do quinhão de cada um, já existe os bolsos da partilha. O tabelião ele expede um ofício para a secretaria, Secretaria da Fazenda do Estado correspondente, é liberado esse valor, o imposto, você paga, você ou o inventariante em questão, pagando, o tabelião ele vai lavrar a ata de partilha por meio público, né, ata de partilha por escritura pública. É, Você vai levar essa ata para o cartório de registro de imóveis, onde estão os imóveis, e lá vai ser registrada a partilha. A partir daí, como foi feita a partilha de bens, cada herdeiro terá o imóvel transferido para o seu nome. Mas é preciso pagar, primeiro, a ata no cartório de notas, é preciso pagar também o registro. Você pode até pensar, sim, mas é tanto imposto, só aí você falou em três. O imposto, o ICD, o imposto causa morte e doação do Estado, o imposto da ata notarial, o imposto do registro, mas judicial
provavelmente não tem tanto imposto e deve ser melhor. Economia de imposto, né? É típico do brasileiro tentar evitar pagar imposto, às vezes por não ter visto que ele está sendo aplicado pelos governantes de forma correta. Mas vamos lá. Então, em 4 meses, o tabelião faz a ata, todos os herdeiros assinam, é pago o ICD, paga o valor da ata e o registro. Está resolvido em 4 meses ou menos. O judicial já é um pouco mais diferente e um pouco mais moroso. Veja bem, quando vai para o judicial é porque os herdeiros não concordam com a divisão. Quando não concorda com a divisão, automaticamente tem que ir para é, a justiça comum, né? A justiça aí da sua cidade, um tal imóvel, enfim. É pago primeiro as custas do processo, as custas do processo que provavelmente é em torno aí dependendo do seu tribunal, é em torno de 2%. Se os imóveis que eu falei, narrei agora há pouco, equivale aí a 1 milhão, 2% você já vai ter que pagar para propor a ação. Depois disso, a Cefaz, o ente estadual, por meio da Cefaz, é notificado, ele vai ter que expedir o valor do imposto, vai avaliar os imóveis e expede o valor dos impostos. Observe que a Cefaz, o auditor da Cefaz, ele não é obrigado a concordar com o valor que você informa que os imóveis valem. Por exemplo, ele pode olhar esses 10 imóveis e dizer, não, vale 2 milhões, e tributar em cima 2 milhões. Ao contrário, que pode ocorrer no extrajudicial, você informa um valor aproximado e o auditor, ele analisa, vê se está tudo ok, o valor corresponde ou não, correspondendo ele já libera. Então, mas é uma opção do auditor e também do tabelião concordar ou não com o valor que você está informando. Então já aconteceu de imóveis que o valor venal dele é de 110 mil reais e a Cefaz ela tributou aí 180 mil, entendeu? Aí tem que entrar com recurso, tem que dizer que o imóvel realmente pode até valer, mas dentro dele a estrutura não corresponde, precisa de reforma. Então percebe que de forma judicial gera mais obstáculos para concluir o inventário. Depois de pagar o imposto, o ICD, de forma judicial, vai ter que pagar as custas finais também. A grande confusão aí é o seguinte: nenhum herdeiro quer pagar. Vamos ser francos. Nenhum herdeiro quer pagar. Então, às vezes, o que é mais interessante, os herdeiros chegarem a um acordo, atribuir um valor aproximado do imóvel, até porque é o seguinte: o imóvel ele vale 1 milhão, mas tem alguém que pague 1 milhão? Não, olha, tem alguém que pague aí 800 mil. Então, o valor dele aproximado deverá ser 800 mil. E isso é uma forma de economizar imposto, né? Pagar tributo. Mas na parte judicial você paga as custas judiciais, paga o ICD, é, paga também o registro, se caso chegarem a um acordo ao final. E caso ainda tenha confusão, dependendo de quem levantar a questão de que o imóvel não vale aquele valor devido, vai ter que pagar um perito para avaliar o valor do imóvel. E um perito hoje, dependendo do estado, é em torno aí de 5 a 8 mil reais. Por que o inventário judicial demora tanto? Primeiro, porque as partes não querem acordo. Segundo, às vezes o filho que estava mais próximo do pai, ele entende que tem direito a mais do que os demais. Isso não é verdade. Se o falecido não deixou testamento, dando aquela quantidade de bens ou quinhão a mais, a divisão tem que ser igualitária. Então, a tramitação de um processo judicial
ele vai demorar aí no mínimo, se as partes ficarem em questão, ó, esse imóvel vale R$ 10.000 a mais, vale R$ 10.000 a menos, eu tenho direito a mais, tenho direito a menos, pode apostar que vai demorar aí em torno aí de uns 5 a 8 anos. Tem inventários que eu já atuei que quando eu peguei ele, assumi ele, já fazia quase 20 anos que as partes não chegaram a um acordo. E corre juros, atualização monetária do imposto, causa morte doação, existe pagamento de IPTU. E assim, o melhor caminho é o acordo. Meu pai, um exemplo, meu pai deixou 100 hectares de terras para 3 filhos. Eu quero apartar frente, eu quero apartar atrás, eu quero ter um açude, o lago, a cacimba. Faz o seguinte, usa a topografia, divide de partes iguais. Primeiro, pergunta se alguém quer comprar ou vender a parte. Isso também ajuda a acelerar o inventário. Uma seção de direitos hereditários. Ninguém quer vender. Então faça um sorteio da área. Vamos sortear aqui. Quem tiver a sorte de pegar a área melhor, está resolvido. Porque não adianta ficar brigando que no final, no inventário judicial, quem vai usufruir provavelmente é seu filho, seu neto. Porque o inventário que dura 20 anos, provavelmente quem vai usufruir é seu filho. Entendeu? E às vezes não se trata de abrir mão, mas se trata de perceber que, veja, esse bem que nós estamos brigando, discutindo, perdendo o vínculo familiar, não foi feito ou construído com o nosso suor. Foi dos nossos pais, da nossa esposa, até mesmo dos nossos filhos, dependendo, né? Que não deveria ser. A lei natural, os filhos vão depois dos pais, né? Mas vamos imaginar que você é herdeiro, você não contribuiu para a crescer esse patrimônio, você não é dono desse patrimônio. Foi suor do seu pai, da sua mãe, de seus avós. Então você vai brigar para receber uma parte maior. Por quê? Pense bem. E principalmente o seguinte, é muito doloroso você brigar por uns bens que você não contribuiu, que você não suou por eles, e principalmente esses bens estão vindo por causa da morte de alguém. Então, se você refletir que o inventário extrajudicial é melhor, questão de tempo, questão de evitar brigas, confusões entre herdeiros, e o Código Civil, ele é claro, filhos, os herdeiros têm direito a uma proporção equivalente. A meieira tem direito à metade, dependendo do regime de bens. Não tem o que questionar mais. Não, é porque naquele dia eu levei meu papai no médico e eu paguei a consulta. Sim, mas é uma função sua de filho. Você é que tem que fazer isso. O próprio Código Civil diz isso. Os pais cuidam dos filhos e os filhos são responsáveis também pelos pais. Ou você acha que quando o seu pai ou você ficar idoso, você vai ter que morar na rua ou jogar o seu pai na rua? Não, é responsabilidade sua. Então, em processos que eu já atuei, eu vejo muito. é, eu comprei uma feira para meu pai, então eu tenho direito a mais nos bens que ele deixou? De modo algum. É uma questão até moral, você imoral, na verdade, você cobrar uma coisa que é um dever seu. Se os outros filhos não estão contribuindo para a saúde dos seus pais, eh, buscando, levando ele ao médico ou ela ao médico, isso é uma questão deles. Mas o fato de você ajudar os seus pais não significa que você vai ter direito a mais na herança. Bom, eu espero ter esclarecido um pouco sobre inventário judicial, inventário extrajudicial e lembre-se, o inventário judicial não é a única opção que tem para resolver a partilha de bens, mas é necessário vocês,
como herdeiros, o advogado, perceber que tentar conciliar e, e levar o inventário judicial para o cartório, resolver de forma extrajudicial é a melhor opção que tem. Até porque você, como advogado, quer receber os seus honorários de forma rápida, você, como herdeiro, quer também ter direito a usufruir dos bens que o falecido deixou para vocês. Bom, se tiver alguma dúvida, comenta nessa postagem que eu, ou se não, falo no direct, que eu terei a satisfação de informar mais alguma coisa, alguma dúvida que tenha sobre inventário judicial e extrajudicial. Até mais.